Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa noite para mim aqui que estou em Portugal nesse exato momento. Vamos então dar início ao GT6, chamado Direito e Transformação, do nosso evento do Iberojur, que está sendo realizado ao longo dessa semana presencialmente na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também com alguns GTs que são online, facilitando a gente que não consegue muitas vezes se locomover. Bom, esse GT, né, Direito e Transformação, Desafios Contemporâneos no Direito Penal e no Direito Ambiental. Fico muito honrado em coordená-lo, mediá-lo, né, nessa circunstância, ainda mais com os painelistas que tive a honra de pesquisar, conseguir ler os trabalhos que foram submetidos, conhecer um pouco do trabalho de vocês, me sinto honrado. Bom, meu nome é Rafael Moraes, nome completo, Rafael Bruno Cassiano de Moraes. Eu sou advogado criminalista, sou graduado em Direito pela PUC Paraná também sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia nas pós-graduações aí da PUC de Curitiba. Nesse exato momento, eu estou morando em Porto, realizando uma parte do meu estágio de doutoramento, junto com o professor Fábio Veiga, que também é o presidente do Iberojur. Então é uma honra estar aqui com vocês. E é um prazer presidir essa sessão aqui. Bom, o tema central, então, que vamos analisar aqui é o direito e as transformações, fazendo um vínculo com o direito penal, o direito ambiental e essas novas tecnologias. Muitos trabalhos falam sobre a questão de inteligência artificial. E o bom é que eu vim desse fôlego. Eu acabei de chegar de Coimbra, estava no Congresso de Direitos Humanos, cheguei ontem à noite, inclusive, passei 3 dias lá, bastante aprendizado e algumas coisas que consegui absorver lá, queria até já falar. Eu sempre falo para meus alunos que a última coisa que eu estou falando é geralmente a última coisa que eu vivi. Então, os meus exemplos na sala de aula são os últimos casos que eu trabalhei, os últimos livros que eu li. No GT de ontem, nos outros que eu consegui participar em Coimbra, a troca foi muito interessante entre os próprios painelistas. E não ficou somente naquela apresentação, que o feedback depois vem da pessoa que está coordenando a mesa, e sim dos próprios painelistas dando indicação de leitura, de artigo, de documentário. Eu achei isso muito interessante. O ponto positivo para nós nessa tarde aí no Brasil é que temos poucos trabalhos, então não vai ficar naquela sistemática de você apresenta em 10 minutos, o próximo apresenta em 10, a gente faz um feedback geral no final. Eu acredito que não foi me passado isso, mas pela liberdade aqui a gente pode estender os minutos de apresentação para não somente 10 minutos, podendo ser de 10 a 15 minutos. Então, faltando uns 2 minutinhos ali, quando der 13 minutos no meu relógio, eu faço um sinal dizendo que o tempo está se aproximando, mas a gente consegue fazer esse combinado de apresentação se estender para 15 minutos, que acho que vai ser mais interessante. Querendo ou não, só falar de quem a pessoa, de onde veio, o que está produzindo, consome bastante tempo, a despedida também consome bastante tempo. E como vamos ter 15 minutos, uma média, para apresentarmos, acho que seria legal falar de onde é, o que pesquisa, para a gente se conhecer também aos que não conhecem. Eu estendi o convite para os meus alunos de iniciação científica e do meu grupo de pesquisa. Alguns vão conseguir comparecer, outros falaram que está no estágio, mas seria bom também para eles que estão bem no início da graduação entender como funciona um GT e pegar as referências que os painelistas têm para ensinar, para explicar para eles também. Então, sempre, né, se preferível, vocabulário mais tranquilo, mais básico, para alunos desde o primeiro período, que eu tenho alguns alunos que estão ali, compreender. Então, eu já falei de 15 minutos mais ou menos. No final, a gente reserva uns 40 minutos para perguntas finais, seja do público, seja entre nós mesmos. Da leitura que eu fiz do trabalho de vocês, eu tenho algumas perguntas, porque eu sou curioso, então eu consegui fazer algumas perguntas aqui. Caso elas não tenham sido sanadas ao final, eu faço, mas eu como algo muito subsidiário, que o destaque é vocês, né, nesse GT, nessas apresentações. Diante disso, o que eu pretendo fazer aqui? Falar um pouco do título do trabalho, o nome de vocês, para fazer também uma pequena chamada. Quem tiver aí, me levanta a mão. Caso a pessoa não compareça, eu já preciso me preocupar, mas espero que todos estejam presentes. Depois disso, que eu vou citar um pouco para gerar curiosidade, ainda mais das pessoas que estão participando do trabalho, a gente começa a chamar na ordem. Eu vou chamar o primeiro, apresenta em 15 minutos, daí o segundo, o terceiro, e por aí a gente fecha e faz algo bem bacana. Então, vamos agora aqui para dar essas apresentações iniciais, a explicação dos trabalhos, né? O que a gente tem nessa tarde, nesse GT.
Então, o primeiro trabalho é Cybercrimes com o uso indevido da inteligência artificial, novos desafios no direito penal. Vou apresentar um pouquinho sobre o que eu compreendi do trabalho, o nome do autor. O nome do autor, então, é o painelista, o professor Jorge Geraldo Gomes Magalhães, que trata, então, pela minha percepção, né, às vezes na apresentação, percebo que eu li errado o trabalho. Trata dos desafios enfrentados no direito penal no cenário brasileiro e europeu diante das novas modalidades de cyberdelitos. Estavam no GT, numa mesa de encerramento do Congresso de Coimbra, falando sobre cyberdelitos. Muito interessante. Que utilizem indevidamente a inteligência artificial. O foco, então, pela minha compreensão, se deu em analisar como a legislação tem evoluído para o enfrentamento dessa criminalidade e que a inteligência artificial como a tecnologia de uso duplo. Gostei da nomenclatura, pretendo fazer algumas perguntas sobre isso também. Daqui a pouco a gente chama o painelista, o professor Geraldo. Segundo trabalho, então, pela minha ordem aqui, Novas Geopolíticas para a Amazônia, Soberania e Desenvolvimento Sustentado, da painelista professora Leila Bijus, espero ter pronunciado correto. Pela minha compreensão ali, o trabalho conduz ao direito ambiental e geopolítico. Então, a autora, ela analisa a geopolítica para a Amazônia, debatendo a soberania brasileira, o desenvolvimento sustentável e uma conexão no contexto de crise ambiental internacional. Trabalho também, pela minha leitura ali inicial, aborda as ameaças regionais, como desmatamento, incêndio, necessidade de soluções inovadoras e o fortalecimento de povos tradicionais e a presença constante do Estado para a defesa da região. Gostei bastante também, já quero parabenizar todos pelo trabalho. E o último, na minha ordem aqui, é o Rio Maranhão, e suas afluentes como titular de direitos. Também do painelista Lívio Perra, que me deixou curioso. Examina então o marco na transformação do direito ambiental no Peru, o reconhecimento do rio e suas afluentes como titulares de direito. Gostei muito das nomenclaturas aqui. O autor então analisa o significado teórico conceitual dessa decisão, que busca superar uma concepção estritamente antropocêntrica do direito. Muito bacana, embora o marco constitucional peruano o mantenha. Bom, diante disso, agora, né, vamos diminuir um pouco a minha voz e ouvir quem de fato veio aqui para nos deixar mais curiosos, para a gente aprender. E eu chamo o primeiro painelista, o Jorge Geraldo Gomes Magalhães, de Magalhães, com um tempo de 15 minutos a partir de agora, para fazer a sua explanação. Então, Jorge tem toda a palavra e faltando uns 2 minutinhos para dar 15 minutos, eu chamo você, tá bom? Para dar um sinalzinho. Está com a palavra. E aparentemente o Jorge está presente. Perfeito, sem mais delongas, o Jorge pode entrar na sala a qualquer momento. Porém, para a gente dar uma continuidade aqui, eu passo a palavra então. Se o Jorge chegar depois, se tiver algum problema, ele pode entrar, passando para o final da fila. Eu passo agora a palavra para o trabalho Novas Geopolíticas para a Amazônia, Soberania e Desenvolvimento Sustentável, da professora painelista Leila Bijos. Está com a palavra, professora, estamos honrados em ouvi-la. Pode falar. Uma alegria estar com vocês. Está me ouvindo, Rafael? Perfeito, estamos ouvindo. Então, o tema de meio ambiente e proteção da região amazônica é de nível internacional. Então, eu trabalhei com o texto em inglês e gostaria de passar para o inglês, because the main objective of this paper is to analyze the new geopolitics of the Amazon, focused on international order and sustainable development. Current debates center on a new international order to ensure the security of hemispheric countries imbued with challenges and opportunities for the exploitation of the Amazon. Notwithstanding, the region has been threatened by deforestation and fire.
During the last decades, these impacts have been monitored using remote sensing estimates of fire and deforestation, aiming to curb the impact of developed practices and to protect the region, to protect plants and vertebrate species in the Amazon. Deforestation has led to a large amount of habitat loss. Sorry. Fires further exacerbate this already substantial impact on Amazonian biodiversity. So the impacts of fire on the ranges of species of Amazon could be as high as 64%, and greater impacts are typically associated with species and have restricted ranges. The Brazilian government has launched forestry policies in the mid-2000s, aiming at reducing rates of burning. Negative policies in 2019 present a relaxed enforcement of these policies, seemingly began to reverse this trend with fire impact of 4,253 up to 10,343 kilometers of forest. So biodiversity in the Amazon has been damaged by the lack of governmental policies urging a task force of specialists, joint venture, public policies aiming to overcome the aggressions suffered by the forest, strength indigenous and riverine peoples, eliminate social inequalities, and raise work and employment for the population, higher income standards for the population. So that's what we want, okay? That the government and international partners could preserve the Amazon and propose new fire of the size of a continent, almost like we have in Latin America, acting as an indelible carbon sink and a critical temperature regulator, and providing an important source of fresh water for the entire project. So the defense of the Amazon biome needs to be placed on the government's agenda as one of the most pressing problems of our time, enable alternatives for the region's development through public and regional public solutions. What we need, an integrative action, identity-based and cultural analysis that highlights new extractivist activities such as fish farming, livestock farming, and family farming, along with new technologies that generate wealth through international cooperation
that aligns with agreements and negotiations between Brazil, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, and Peru, committed to a project for the Amazon in the 21st century. It's urgent to consider the Amazon as a locus of power endowed with a hydrographic system that demonstrates its grandeur, its strategic importance, where 70% of the GDP of the 5 countries that comprise it is generated and approximately 50% of the population lives with organized social networks that are interconnected in a web of preservation, defense, and sustainability. Solutions that encompass the containing of migratory flows, the invasion of stagnant spaces for extractivism, biopiracy, and drug trafficking used by extra-regional actors who act subreptitiously with their illicit activities and take advantage of the lack of border surveillance to develop marijuana plantations, coca refineries, and the activities of mafias that operate in networks of drug trafficking, inserting themselves into rural areas with low levels of state surveillance. So I analyzed it, and it is something very important to analyze the cycles in the Amazon and its historical moments of the possibility of planting cotton, the opening of navigation on the rivers, and the dream of creating the Amazon pioneer by UNESCO, who come across proposals for navigation of the Amazon rivers, in particular, unsuccessful, which did not project the new instruments of multiculturalism, nor did they outline a protected Amazon program that would cover its entire dimension. So, the presence of the government is not all in the region, because it's a large region, it's very big, and the population has its daily problems. So the presence of one contingent, at least, of the military people is important for the population. This is an army that generates air capacity and works with an innovative border monitoring system that we call CIFRON. CIFRON is the Integrated Border Monitoring System, a Brazilian model of surveillance and legal support for the populations and the indigenous people, in some strategic support. The importance of CIFRON stems primarily from Brazil's geographic size, as it is continental sized that borders 10 of the 12 countries in South America, requiring a specific national defense program for this border. Due to the existence of transnational threats in the region, and therefore the need for joint action by states to establish security. So
What I propose in my paper is a strong union to change a pattern of development that's not based on the continuous incorporation of land and natural resources, mirrored in the past as infinite, with a unified frontier economy which preserves the fabulous natural rich, the knowledge of its traditional populations, the centuries-old knowledge of people who inhabit the humid tropics and respect the biome. So I propose a joint cooperation with international actors, important agencies, and also these 10 countries that will provide new perspective for the Amazon vision with independence, electricity, fiber optics, new communication technologies, interaction, monitoring, and providing video for conference and discussions of contemporary problems. So it's essential a close look at the hydrographic network in the region with the Platina and Amazon basins being among the largest and most important in the world, with an estimated area of 3.1 million square kilometers, equivalent to 2 minutos, professor. 70% of the surface area of the South America. Thank you very much. Olha, filho, não precisou nem do aviso final de 2 minutos. Bom, muito obrigado pela apresentação. O inglês é bom também para a gente saber que o mundo acadêmico necessita, às vezes, disso. E foi quando eu vi o trabalho em inglês, ele me assustou. Eu falei, mas ela mora onde? Quem que é essa professora? De onde que ela é? Mas muito interessante. Já anotei aqui, complementei as perguntas que eu ia fazer anteriormente, mas vamos deixar ao final. Eu só ia pedir, quebrando um pouco o protocolo ali, mas para a senhora se apresentar, de onde que é, onde mora, só para os meus alunos te conhecer também. Eu sou professora de integração regional, novas experiências na Universidade Federal do ABC e São Bernardo do Campo. Eu estou aqui desde março, no programa de Relações Internacionais. Que legal. Eu trabalhei durante 17 anos na Universidade Católica de Brasília, no mestrado de Direito Internacional e Tributário. E durante mais de 20 anos como funcionária das Nações Unidas, trabalhando em Brasília, trabalhando no Japão, trabalhando em Nova York, também na Áustria, na Índia e na China. Muito obrigada, Rafael. Perfeito. Eu tinha visto o currículo, mas eu falei, eu quero que ela fale, ainda mais como eu estou nessa de trazer os meus alunos para mais eventos acadêmicos, para despertar o interesse, mostrar que é possível, que tem essa linha, para a gente se inspirar, né? Sempre que eu falo, boa parte das coisas que eu estou falando, não, muitas vezes não é para mim, é para inspirar outras pessoas que estão começando para ver que elas podem sim. Ainda mais uma apresentação tão boa como uma da senhora, simpática e com essa experiência profissional acadêmica incrível. Me sinto honrado de estar coordenando essa Obrigada, mesa aqui. Rafael. Muito obrigada. As minhas aulas são em inglês. Ah, que Então, os interessante. alunos estão preparados para o mercado de trabalho e eu digo a eles que eles estão preparados para serem diplomatas, atuarem não só no Ministério das Relações Exteriores, mas nas agências do sistema das Nações Unidas. Obrigada.
Perfeito, eu que agradeço. Bom, dando sequência aqui, no final a gente retorna para as perguntas. Vou dar a palavra agora para o Lívio Perra, com o trabalho intitulado O Rio Maranhão como titular de direitos. Bom, passo a palavra ao professor também para fazer a sua apresentação, no intervalo de 15 minutos também a sua fala, e para se apresentar também, como a professora se apresentou anteriormente, para que a gente possa conhecer o currículo, a atuação e nos inspirar também com a atuação profissional acadêmica. Bom, Lívio, está com a palavra a partir de agora. Boa tarde, agradeço muito pela oportunidade de participar do congresso e agora hablo en español. Buenas tardes, yo soy Livio Perra, soy professore a contratto di istituzione di diritto pubblico, professore a contratto di diritto sanitario e professore a contratto di diritto del lavoro a Sassari, all'Università degli Studi di Sassari, in Italia. Ok. Allora, hoy hablaré del río Marañón y sus afluencias como titular de derechos. El 8 de marzo de 2024, el juzgado mixto de Nauta, en la región de Loreto, en Perú, juzga el caso del río Marañón. Esta sentencia fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, resolución 31 del 29 de agosto de 2024. El objetivo es examinar el caso del río Marañón. El caso del río Marañón es de considerable importancia para quienes abordan y estudian cuestiones relacionadas con los derechos de la naturaleza y sus entidades, porque las dos sentencias actúan como el motor que puede mover el razonamiento hacia un replanteamiento de la clásica concepción antropocéntrica del derecho y una adecuación a las necesidades actuales de protección ambiental bajo nuevas perspectivas teórico-conceptuales. En el presente trabajo, analizo el caso del río Marañón. La sentencia del juzgado mixto de Nauta del 8 de marzo de 2024, confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, reconoce al río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos. Ok, el análisis teórico conceptual se basa en las dos sentencias. El río Marañón es, como afirma la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, el río que fluye integralmente en territorio peruano. En su confluencia con el río Ucayali forma el río Amazonas. En 2021 se interpuso acción de amparo contra la empresa petrolera y algunas instituciones del Estado, con el fin de proteger el río Marañón y sus afluentes de la contaminación, especialmente de los derrames petroleros. El 8 de marzo de 2024, el juzgado mixto de Nauta emite sentencia sobre el caso del río Marañón. Esta sentencia declara al río Marañón y sus afluentes como titular de derechos. Contra la resolución 14, sentencia de 8 de marzo de 2024, se interpone recurso de apelación. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto confirma la resolución 14. La sentencia del juzgado mixto de Nauta del 8 de marzo de 2024, confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, declara al río Marañón y sus afluentes como titular de derechos. Los derechos del río Marañón son: derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable, derecho a brindar un ecosistema sano, derecho a fluir libremente de toda contaminación, derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, derecho a la biodiversidad, derecho a que se le restaure, derecho a la regeneración de sus ciclos naturales, derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas, derecho a la protección, preservación y recuperación, derechos que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente. La atribución de derechos al río Marañón y sus afluentes difiere de la de derechos a la naturaleza u otras entidades naturales que ha ocurrido en otros países. En particular, existe una falta de reconocimiento del río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos o persona jurídica. Esta falta de personificación jurídica se explica en la sentencia del juzgado mixto de Nauta del 8 de marzo de 2024.
en la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con la falta de un marco jurídico constitucional que la permita. La Constitución peruana es antropocéntrica y por esto no se puede considerar a Río Marañón y sus afluentes como un nuevo sujeto distinto del ser humano o como una nueva persona. Los derechos de Río Marañón manifiestan una concesión diferente. En concreto, se convierten en un paso más en la protección de la cultura, los valores y en general la exposición de los pueblos indígenas. Se convierte en herramienta para proteger esta conexión inseparable entre la cultura y el medio ambiente, entre los pueblos y sus territorios. Al mismo tiempo, estos derechos tienen por objeto proteger un medio ambiente sano, lo cual forma parte del derecho a vivir en un medio ambiente sano de la comunidad local, y más en general, su derecho a la vida y a la salud. Este trabajo analiza el caso de Río Marañón. En el marco jurídico constitucional antropocéntrico, no permite el reconocimiento de Río Marañón como sujeto de derechos. Para afirmar los derechos de Río Marañón, los jueces observan cómo el marco jurídico constitucional puede leerse desde una perspectiva biocéntrica o ecocéntrica, gracias al aporte de la jurisprudencia constitucional y de los textos internacionales ratificados por el Estado. En concreto, no se trata de un abandono del antropocentrismo jurídico, sino de una nueva lectura de los textos constitucionales y normativos. Los derechos de Río Marañón se convierten en instrumento para preservarlo y conservarlo. La lectura de los textos jurídicos y constitucionales antropocéntricos es ampliada por la influencia del biocentrismo o ecocentrismo, que encuentra su fundamento en la jurisprudencia constitucional y los textos internacionales. Esta nueva lectura lleva también a tomar en consideración a la particular relación y vínculo que existe entre los pueblos indígenas y su entorno. El río no solo es una fuente de agua y alimentos para la comunidad local, sino que también adquiere un intenso significado cultural y espiritual. Estas dos sentencias no pueden convertir a Río Marañón en un sujeto o persona, pero dan un primer paso hacia un nuevo tipo de protección ambiental, el reconocimiento de los derechos de Río Marañón. Gracias por su atenção. Muito obrigado. Perfeito, Olívio. Eu que agradeço. Eu tinha feito algumas outras perguntas, mas ao decorrer da sua fala eu já alterei as minhas perguntas, então fiquem aí que eu vou tentar saná-las depois, caso nenhum outro painelista ou pessoal do próprio convidado externo que está assistindo não realizar as perguntas. Bom, eu agradeço bastante. Diante disso, eu vou passar a palavra, ver se já retornou, porque eu tinha chamado anteriormente o Jorge Geraldo Gomes Magalhães e não tive um retorno. Então, se o Jorge estiver presente, está com a palavra. Vamos aguardar um minutinho, se não, vai ter mais uma apresentação que a organização me passou. Perfeito, aparentemente não. Quero fazer outra pergunta aqui. Sérgio Manuel da Costa Machado está presente? Espera, fiquei sabendo que teve uma informação que ele ainda não entrou. Ok, então teve uma alteraçãozinha aqui na nossa organização, que inicialmente seria os painelistas que já apresentaram, o Jorge que aparentemente não chegou, porém chegou até mim pela organização do Iberojur que um rapaz, Sérgio Manuel da Costa Machado, não conseguiu realizar a apresentação dele no GT, que seria nesse instante, nesse momento, e que diante disso perguntou se não poderia ser possível ele apresentar no nosso. Não é a mesma temática, mas eu sou um rapaz muito acolhedor, não vou excluir um pesquisador de apresentar, mesmo fugindo um pouco. Mas ele aparentemente só vai conseguir entrar aqui nosso GT. No meu horário aqui de Portugal é 18h50, às 6h50. Para o Brasil acho que é 12h50. Então a gente pode aguardar mais um pouquinho. Mas diante disso,
Eu vou então abrir para perguntas, ele entrando, ele fica no final, e gostaria de pedir a gentileza de vocês, dos painelistas que já apresentaram, da Leila e do Lívio, de ficar também após, para pelo menos a gente prestigiar o nosso colega que vai apresentar depois. Não vai roubar muito tempo de vocês, então se tiver essa possibilidade. Bom, diante disso, já que o Jorge não retornou e o Sérgio ainda não entrou, a gente passa para perguntas, e então as perguntas são abertas ao público que tem interesse e também perguntas entre si. Lívio pode perguntar para Leila, Leila pode perguntar para o Lívio, e assim eu acho que a gente vai ganhar. Não tendo feito algumas perguntas que né, tá nesse intervalo agora necessário para isso, vem para as perguntas que eu, enquanto sujeito muito curioso, gostaria de fazer também. Então tá aberto neste momento, só para a gente ser mais organizadinho, as perguntas para a Leila sobre o trabalho que ela apresentou. Então vamos deixar aberto, quem do público quiser perguntar, e também se o Lívio tiver interesse em fazer alguma pergunta sobre o trabalho dela, está aberto nesse momento. Não se Professor, eu acanhe. gostaria de fazer a pergunta para o italiano. Ah, Desculpa. não, como assim você gostaria de fazer pergunta em italiano ou para o italiano? Não, para italiano, porque é, é que ele usou uma expressão, professor. Vou logo para a pergunta, tá? Que eu sou mais rápido, tá? Perfeito, então a É, pergunta dos dois está aberta. Vamos ser assim, fica mais fácil. Então, eu não entendi muito, porque quando você fala a palavra Maranhão, você faz referência ao meu estado de origem. Eu sou maranhense. Então, eu até me espantei quando você falou a palavra Maranhão, eu não entendi muito. Eu tentei captar a sua mensagem em relação à sua fala, que o Rio Maranhão é um rio, é isso? Tá perguntando agora para mim ou para o palestrante, tipo, Pro o painelista? rapaz, pro rapaz, Ah, tá, professor. certo. Lívio, responda Voy, aí, por favor. voy a contestar la pregunta. Sí, el río Marañón es titular de derechos, pero no es Hum, reconocido como sujeto de derechos, no es reconocido como persona jurídica, sim. Não, porque eu só falei porque a palavra é coincidente com o Isso, nome do então. meu estado, entendeu? Ah, deixa eu interceder aqui. Então, Tá Lívio, ok. o que o Paulo está falando é que a palavra tem, óbvio, né, do espanhol pro português do Brasil aqui, tem o termo Maranhão é o estado do Paulo. E É daí meu estado. seria o mesmo nome, o Rio Maranhão e o nome do estado que ele mora. Entendeu? Então, foi por Foi- conta disso a pergunta. entendí, entendí. Perfeito. Mais Então, alguma? é específico em relação à questão da palavra, ou ela é traduzida para o espanhol ou italiano no consentimento dele em outro sentido, porque Maranhão significa Rio Grande, né? Mar Grande, Maranhão, Mar Grande, Ah, entende? Então, por isso que eu perguntei, porque primeiro que eu sou linguista, então, quando eu vejo, eu sou assim, pesquisador linguista, quando vê uma palavra diferente, ele anota numa caderneta. Eu tenho uma cadernetinha aqui que eu anoto tudo aqui. Diga, falou uma palavra, eu anoto. Então, ontem eu passei por um restaurante colombiano e eu vi uma palavra que eu não conhecia. Então, eu fui lá e anotei a palavra. Aí, eu digo, eu vou em casa, eu começo a pesquisar. Então, o português, na verdade, a língua falada no Brasil, ela é muito cortada, né? O português, meu português é um português maranhense, o português do professor talvez eu não sei se é de São Paulo, então o português brasileiro, que eu chamo língua brasileira, que um dia eu ainda vou ver a mudança entre não é língua portuguesa, é língua brasileira, ela tem muito fenótipo de expressão, então teve algumas expressões suas que me soam muito familiar com a questão, principalmente da região norte do Brasil, né? Então, Maranhão não é norte, eu não seria tão ignóbil ao ponto de dizer que Maranhão é norte, Maranhão é nordeste, que um dia foi tudo norte, né? Mas, enfim, eu achei muito, muito plausível as suas explicações, porque você foi muito feliz em detalhes no seu trabalho. Eu gostaria de dizer, claro que o tempo hábil aqui, ele não habilita a gente a ser explanativo, tem 15, 10, 15, 20 minutos. Até a tese de mestrado, doutorado e argumentação é datado. Mas é uma coisa muito bonita de ver que nós bebemos uma fonte latina, ibero-americana, portuguesa, onde a gente consegue convergir e entender
a cultura brasileira através das palavras, né? E você me trouxe muito essa lembrança da cultura das expressões, entendeu? Ficou muito claro. Entendeu, professor, a minha argumentação? Sì, Tá, obrigado. entendi. Muito obrigado Bom pela trabalho. resposta. Tá. Muito obrigado. Perfeito. Bom, já que começou a fazer perguntas para o Lívio, eu tenho. Lembrando que se mais alguém do público tiver interesse em perguntar, tá aberto, mas eu vou fazer as minhas aqui também, né? Bom, sempre que eu estou em GT, ou qualquer apresentação, qualquer coisa me dá muitas curiosidades. Algumas curiosidades, né, por de fato não ser a temática, mas do que eu pesquiso, do que eu trabalho, pode ser curiosidades bem mais simples. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Lívio aqui, que basicamente eu até escrevi, né? A Justiça peruana reconheceu o Rio como titular de direitos em 2024. Poderia nos explicar um pouco mais sobre os trâmites? Que, como estudioso dessa área, você deve saber, né? Os trâmites até acontecer esse reconhecimento. Foi por grupo de pressão? Foi um trâmite mais interno ali legislativo? No direito penal, que é meu objeto de estudo, de trabalho, a gente chama muito de a política criminal por trás daquela legislação. Então, como que foi esse trâmite até de fato ter esse reconhecimento? Foi algo mais tranquilo? Foi por grupos sociais de pressão que conseguiram pressionar até gerar esse reconhecimento? Só para a gente entender o trâmite por trás disso. Los pueblos indígenas interponieron la acción de amparo y Ah, este es el comienzo. En 2021. certo. Eh, E foi bem comienzo. aceito isso ou foi algo que precisou ter uma caminhada mais longa, mais pressionando, foi mais tranquilo? El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y sus entidades es un camino muy, muy, muy complejo. Es muy difícil. Doloroso. Doloroso. A palavra é essa. En Europa no tenemos esto. É. E isso já iria para minha segunda pergunta, que você já basicamente terminou a primeira com dando um gancho para minha segunda. Coloquei: o reconhecimento deste direito é visto, como até está no seu trabalho, o primeiro passo para afastar o antropocentrismo estrito, mas eu gostaria de saber se há outros exemplos internacionais de algo que aconteceu com o exemplo que você trouxe. Há alguma coisa ou foi algo completamente um protagonista nessa órbita, além de nacional e internacional também? Estoy aquí. Ejemplos internacionales: Ecuador, Bolivia, Colombia, New Zealand, India, Gange, Bangladesh, el río Ah, Mag. interessante. E eles também entram no mesmo como titular de direito. Seria isso, óbvio, na órbita interna deles, mas seria do mesmo classificação. Como sujeto de derechos, Ecuador, Bolivia, Interessante. Colombia; como persona jurídica, India, Bangladesh, New Zealand. Perfeito. Então, sanou todas as dúvidas. Eu não sabia, que interessante isso também, que tem a diferença entre sujeito de direito e titular de direitos, e dentre esses outros exemplos, cada um pode adotar uma espécie. Bom, da minha parte, tá sanada aqui as dúvidas que eu tinha visto. Agradeço, peço que permaneça aí para a gente continuar as nossas perguntas para a professora Leila e também para o Sérgio quando ele for apresentar. Se for possível continuar presente, peço que fique para prestigiar também. Bom, agora está Obrigado. aberto as perguntas para a professora Leila. Então, o público externo, a comunidade que está interessada em realizar perguntas para ela, pode fazer. Nesse intervalo de tempo, não tendo, vão para as minhas perguntinhas aqui. Mas está aberto nesse momento. Perfeito. Bom, professora Leila, me escuta bem? Sim, obrigada. Perfeito. Olha, se eu estiver fazendo alguma pergunta muito básica, muito fora da curva, aí a senhora me perdoa. Mas, assim, Vou dar 0 para o aluno. estava tendo uma Não, discussão fique ontem. tranquilo, fique tranquilo.
com o meu grupo de estudos, a gente estava falando sobre direitos, é um grupo de estudos de segurança pública e criminologia. Mas antes da gente adentrar na temática específica de criminologia crítica, de segurança pública, eu sempre gosto de voltar e falar, vamos entender direitos humanos, questões mais básicas, para a gente sair do mesmo ponto de partida. E nisso sempre vai entrar aquela questão de geopolítica, interferência externa. E eu tenho duas perguntas que vão ser mais ou menos nessa linha. Então, eu coloquei aqui: como a senhora avalia o equilíbrio entre a soberania nacional e a cooperação internacional na gestão da Amazônia? Que isso é o assunto de sempre para sempre, parece, né? Não tem como a gente discutir isso e não vir essa grande questão, tanto em ambientes acadêmicos como em questões e assuntos mais do dia a dia mesmo, porque eu acredito, posso estar errado, que o homem médio, quando você vai falar sobre interferência na Amazônia, algo do tipo, já vem com um discurso muito pronto e não crítico sobre esse assunto. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, principalmente diante de toda a experiência que a senhora tem. Olha, eu estive na região com um grupo fazendo pesquisas, participei também de um congresso do governo da França com alguns eminentes pesquisadores e o que nós concluímos é que é uma região riquíssima. Eu ia mostrar aí 5 slides, mas não tive oportunidade, Ah, que para pena. mostrar a grandeza dos rios, das matas, e o que o governo brasileiro também está fazendo para proteger a comunidade indígena. Atualmente, nós temos escolas nas comunidades indígenas e também um esforço para que, via internet, via online, networks, essas comunidades possam vender os seus produtos. Então, são produtos que interessam ao mundo e eles precisam de renda. Mas o que quando a gente fala em geopolítica da integração, nós temos que inserir inclusão, a inclusão da população nativa, ribeirinha, e sempre sem preconceito, sem discriminação, guiando aí por por todo este arcabouço do direito internacional, para refletir a grandeza e a importância estratégica que a região tem, não só para o Brasil e para os países limítrofes, mas também em termos de planeta. A grandeza da água, da floresta, dos animais e outros contextos que nós temos que pensar que são a água de coco, o que os nativos fazem com as folhas de palmeira, como é que eles utilizam as plantas naturais para remédio, para refeições. Então, isso tudo é muito importante. Quer dizer, o Brasil tem um papel-chave de interlocutor nos assuntos geopolíticos, principalmente em relação à Amazônia. Mas se depara com novos desafios e novas oportunidades. Então, nós temos que intensificar, reforçar o poder nacional, os instrumentos governamentais e regionais que possam propiciar esse
alcance da preservação da região amazônica. E, num contexto político, num contexto econômico e de desenvolvimento social. Perfeito. E são, assim, tantos saberes que foram apagados porque não estava de acordo com os saberes que a gente imaginava que estava correto, mas na verdade existe tanto medicamento, tanto ensino ali que, por não estar muitas vezes na perspectiva do norte global de ensino, foi ao longo de anos não tido como alguma coisa que de fato é medicamento, arte, são saberes não escritos muitas vezes, mas falados de uma história que foi apagada. Sim, Outra coisa que eu, no trabalho da levantei a senhora, mão, prof. não tinha aparecido aqui, desculpa, Paulo. Pode falar, como eu falei, eu fico de subsidiário aqui. Tá. Pode a sua Então, pergunta. professor, 2025, né? Ano 2025, eu vou acrescentar a temática da colega, não vou interferir, mas assim, nós passamos por um processo de 4 anos de destruição da questão das leis ambientais, e principalmente de uma coisa muito fática no Brasil, que se chama proteção das comunidades originárias. Ou seja, vamos pensar na questão quilombola e na questão da lei que hoje, por incrível que pareça, está sendo devolvida para o Congresso Nacional, da questão de distanciamento, da destruição dos rios em relação à questão da Amazônia e das regiões metropolitanas, principalmente do problema que hoje é aniversário, por exemplo, do problema que teve na cidade de Porto Alegre, que foi um problema ambiental destruidor de áreas quilombolas. Se as pessoas pararem para ver, geograficamente, eu vou citar dois problemas. Por exemplo, se você vê o mapa do Rio Grande do Sul, você vê a capital lá embaixo, mas você vê o rio lá em cima, na questão geográfica. Então, assim, o que as pessoas não percebem é que o ser humano, ele não é dono da natureza, ele faz parte da natureza. Você não pode aterrar um rio e aterrar áreas próximas a manguezais e área de proteção ambiental, sabendo que aquelas áreas, no momento da chuva, de temporário da chuva, aquela água vai subir. Foi o que aconteceu com Porto Alegre. Foi lixo colocado no fundo dos rios, que subiu no tempo temporal de chuva, vindo abaixo, e ninguém controla. Na natureza, ninguém controla nada, nós somos parte dela. Não tem muro nenhum, não tem base nenhuma que proteja, por exemplo, como a água do mar. Então, assim, o governo brasileiro anterior, ele era contrário a questões quilombolas. Eu tenho um artigo que eu vou defender, tem um seminário agora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da UFMT, aonde a gente debate a questão da educação quilombola, a questão de dentro, por exemplo, a professora citou em algum ponto a questão de educação, de cultura. O dinheiro das escolas quilombolas ele foi retirado durante 4 anos. Então, as escolas de áreas indígenas foram retiradas. As professoras passaram 4 anos sem receber nada, absolutamente nem um centavo, faziam por vocação, por amor àquilo. Então, assim, hoje a gente tem doutores já em Guarani. Hoje a gente tem o curso de mestrado em Guarani, no Mato Grosso. Mas, durante os 4 anos, a investida foi vender as áreas de proteção ambiental. Foi a destruição em massa das áreas. Então, assim, há um questionamento na questão da proteção do meio ambiente, da destruição, há uma falta de investimento durante os 4 anos, que criou-se uma problemática em relação à educação e cultura e desenvolvimento de áreas, há um desrespeito com a questão do meio ambiente natural. Hoje, Belém do Pará faz 54 graus de calor, 58 de calor. Hoje, Manaus chegou a 61. Nenhum estado do Brasil chegou a 61 graus. Ah, isso é ridículo, é mentiroso. Não, você vai lá e você vê o termômetro da cidade de Manaus. Então, assim,
E tem outra, a impressão que a gente tem é que a gente já está a gente está jogado às traças. A impressão é essa. Eu vou citar, por última coisa da minha fala, com uma situação muito convergente que tem dentro do Amazonas, do estado do Amazonas. Por exemplo, durante a pandemia, existiam comunidades, quilombolas ou não, que precisavam da vacina, mas não tinha como a vacina chegar porque não tinha uma rodovia. E a rodovia foi aprovada agora, há 6 meses atrás, e o Ministério do Meio Ambiente falou que não pode passar asfalto, porque ali vai destruir a área de proteção ambiental. E aquelas pessoas que morreram porque não tiveram vacina, que a vacina não chegou lá, e nas questões quilombolas. Então, assim, isso que a colega falou é um leque de informações e de bases de 4 estados que eu posso falar aqui, 5, 6 estados que eu estou aqui, onde a educação quilombola, onde tem professoras que ganham R$ 400, onde tem professoras que não ganham R$ 200, onde tem professoras que vivem de Bolsa Família. E o governo federal se abstém, faz vista grossa, absurdamente, para esses questionamentos. Tem lugares dentro do Amapá que não tem defensoria pública, que não tem uma delegacia. Imagina a Secretaria de Educação. Então, e outra, isso que a colega falou é muito grande. Por exemplo, o desvio de Fundeb, da Fundação de Educação Básica dos Sim. Investimentos do Brasil, todos foram desviados no governo Bolsonaro, que eu posso falar o nome, eu vou falar, me coçou a língua, eu vou falar, foram desviados pelas questões de escolas quilombolas. Então, a gente não tinha um ministério indígena. A gente tem há pouquíssimo tempo. E se abriu-se uma caixinha de Pandora de problemas que o governo federal fazia e faz e continua fazendo vista grossa. Porque eles são brasileiros, eles são natos, eles são pessoas que têm, a professora citou, cultura, desenvolvimento, mas sem educação não tem como. É abraçar um fantasma. Então, assim, o tema da professora, alguns pontos, reluta as ideias de muitas dificuldades de comunidades, de populações indígenas que são expulsas de áreas que são degradadas, da questões do ICMBio, dos assassinatos que tiveram dentro da Amazônia. Tudo isso chama atenção e o governo federal faz vista grossa, porque é mais fácil fugir do problema do que enfrentar ele. Hoje está um pouco mais calmo do que há 4 anos atrás, mas durante a pandemia isso foi um problema de extrema gravidade. Isso que a professora falou daria um congresso de 10 dias, né, professora? Porque assim Com certeza. é muito grande. Obrigado pela fala. Obrigado, Não, professora. tranquilo, Paulo, não precisa se desculpar, não. E aquela coisa, eu não tenho como pensar em desenvolvimento regional sem pensar em direcionamento de gasto também. Políticas públicas têm um custo, não pode ficar somente no discurso e em propaganda eleitoral. Mas, como você bem disse, isso daria dias, congresso específico somente para Muito, isso. muito, muito. E outra, professor, para citar o último problema, a COP30 em Belém, eu posso falar de cabo a rabo. A COP não vai discutir problema quilombola. A COP não vai discutir educação indígena. A COP não vai discutir áreas degradadas sobre nada. A COP não vai discutir nada. Sabe por que que a COP não vai discutir? Porque é um calcanhar de Aquiles. Sim. Sabe por que que não vai discutir? Porque é caro discutir problema. É muito fácil fugir do problema ou enfrentar eles. Obrigado, professor. Não, perfeito. Bom, pessoal, só para seguir aqui, como foi o nosso combinado anteriormente, o Sérgio não conseguiu apresentar, acredito que seja isso, foi isso que foi me passado, não conseguiu apresentar no GT dele, como aqui é um espaço aberto de direito e todo mundo tem direito à voz aqui, a gente fez um combinadinho dele apresentar por último, após as explanações dos outros painelistas. Pedi também encarecidamente que vocês fiquem na sala, se possível façam perguntas também, esse espírito colaborativo é muito bom para o evento, e espero que a questão dele agora venha nos acalmar um pouco mais, que trabalhar com direito ambiental, direito criminal é bem mais pesado. Então, agora eu passo a palavra para o Sérgio, no intervalo de 15 minutos também, faltando 2 minutos para encerrar, a gente faz perguntas.
Diferente do trabalho dos outros, do Sérgio, eu só consegui passar uma olhada agora, enquanto dos outros painelistas eu consegui dar uma estudada de fato e já formar perguntas. Então, o Sérgio vai apresentar agora a proteção do consumidor na compra e venda dos bens de consumos em Portugal. Análise do Decreto-Lei número 84 de 2021, de 18 de outubro. Sérgio não pegou inicialmente, mas atualmente eu estou morando em Portugal também. Então, vai ser interessante saber um pouco sobre o seu trabalho que você submeteu para o nosso evento. Então, está com a palavra agora, faltam 2 minutos e eu dou uma interrompida aqui para você. Muito obrigado. Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Consigo, isso. Sim, pronto, obrigado. Eu peço desculpa. Eu faço a minha apresentação e já vou-me explicar porque é que eu não fiz a comunicação no meu painel. Perfeito. Portanto, eu sou professora da Universidade de Lusíada, no Porto, em Portugal, e sou doutorado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. E eu não consegui entrar às 18 horas de Portugal porque eu estava a lecionar uma aula, porque o horário que me foi atribuído para a minha comunicação, eu não conseguia entrar, portanto, só mesmo no final da aula. Portanto, peço desculpa por não fazer a minha comunicação no painel devido. Eu vou partilhar aqui não sei se conseguem ver. Sim, na Conseguimos, tela? perfeito. Conseguimos, Consegue. professor. Pronto. Eu peço desculpa, mais uma vez. Pronto, o tema que eu me propus falar foge um pouco a este painel, portanto, é mais sobre a proteção do consumidor na compra e venda de bens de consumo em Portugal e uma análise ao Decreto-Lei 84/2021. Porque o direito do consumo? Portanto, é uma área em que eu tenho me dedicado a minha investigação nos últimos tempos. E é uma área interessante e que está em constante mutação e evolução. Em Portugal, o que é que nós temos? Está a passar, não está? Os slides. Sim, pronto, ótimo. Sim. Eu vou ser o mais breve possível, fazer a minha exposição, porque este diploma é um diploma muito denso e não dá em 10, 15 minutos fazer a apresentação deste diploma na proteção do consumidor. Portanto, este diploma ainda é um diploma recente e protege o que é a venda de bens de consumo e os fornecimentos de conteúdos e serviços digitais. Sendo certo que a compra e venda, atualmente, é aquele contrato que tem uma importância enorme, apesar de não ser o contrato mais antigo da história da humanidade. O contrato mais antigo da história da humanidade é o contrato por multa, ou barganha, ou troca. Portanto, era o contrato em que se trocava alimentos por outros alimentos, ou animais por outros animais, etc. Portanto, este diploma regula a compra e venda de bens de consumo em Portugal e é um diploma que foi uma transposição de duas diretivas, ou seja, da venda de bens de consumo e de conteúdos digitais. Portanto, aqui são duas diretivas, como se chama, duas diretivas gêmeas em que foram transpostas para o ordenamento jurídico português através do Decreto-Lei 84/2021 de 18 de outubro. Este diploma só entrou em vigor em Portugal no dia 1 de janeiro de 2022. Antes de avançar para a análise deste diploma, é importante referirmos quem é o consumidor. Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, nós encontramos o Código de Defesa do Consumidor, que consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Em Portugal nós não temos um Código de Defesa do Consumidor, temos a legislação dispersa, já houve a intenção de termos um Código Consumidor, mas esse projeto não foi avante. Portanto, em Portugal não existe um conceito único de consumidor. Nós temos na Lei de Defesa do Consumidor um conceito de quem é o consumidor e é aquela definição mais relevante. Portanto, para efeitos, para aferirmos quem é consumidor no ordenamento jurídico português, entende-se que é aquela pessoa que vai adquirir um bem ou serviços destinados a seu uso não profissional por a pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade económica, ou seja, um comerciante que faça disso sua forma de vida de forma reiterada e sistemática. Para efeitos deste diploma que vamos analisar, o consumidor é uma pessoa singular que, no que respeita aos contratos abrangidos
pelo presente decreto-lei, que atua com fins que não se incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional. Este diploma está dividido em 5 capítulos e eu só me vou focar basicamente no regime da compra e venda de bens móveis, nomeadamente, mas o que é que nós temos aqui? Nós temos neste diploma que ele regula os bens móveis, os bens imóveis e também os bens de conteúdos e serviços digitais, como por exemplo os e-books, o streaming, etc. Portanto, eu só me vou focar pela relevância prática, nomeadamente nos bens móveis de consumo. Portanto, aqui este diploma tem como objeto então os bens corpóreos e os bens móveis, elementos digitais e bens imóveis. Relativamente, eu vou avançar, já vimos a noção de consumidor para efeitos deste diploma e, para efeitos também deste diploma, considera-se o profissional uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que atua exclusivamente através de qualquer outra pessoa em seu nome ou por sua conta para fins relacionados com a sua atividade comercial, industrial, artesanal, profissional, no que respeita aos contratos abrangidos pelo presente decreto-lei. Saliento o seguinte que eu não fiz referência, é que o consumidor em Portugal tem que ser uma pessoa singular, não pode ser uma pessoa coletiva, porque as normas de direito de consumo estão pensadas para pessoas singulares, senão estamos a desconfigurar todas as normas que foram pensadas para o consumidor. Porquê? Porque o consumidor é sempre aquela parte mais débil numa relação de consumo. Depois, este diploma também prevê situações para bens recondicionados e tem aqui uma norma muito recente do nosso ordenamento que veio evitar determinados conflitos, ou seja, para aferirmos quando uma pessoa comprava, por exemplo, um advogado, comprava um computador e se utilizava mais esse computador para bens, para o seu trabalho, como por exemplo para redigir peças processuais, ou se utilizava mais para fins pessoais, como por exemplo ter acesso ao seu e-mail, ter acesso às suas redes sociais, por exemplo, para jogar em jogos online, etc. Portanto, face a este artigo 49, nós temos aqui o uso misto dos bens, isto é, se o consumidor utilizar mais esse bem para fins pessoais, será consumidor, mas se utilizar mais esse bem para fins profissionais, já não será consumidor. Portanto, aqui temos o critério e quem tem que alegar que é para fins pessoais ou fins profissionais é o próprio consumidor, é ele que tem o ónus da prova. Portanto, temos aqui uma norma inovadora no nosso ordenamento jurídico português, que é o uso misto. Depois, no artigo 11º, nós temos aqui o momento de entrega, isto é, quando, nomeadamente, de um bem móvel, como por exemplo um computador, só adquire o momento de entrega é só quando esse consumidor adquire o que é a posse física do bem. E o risco também passa para o consumidor quando ele adquire a posse física, só se ele indicar, por exemplo, um transportador, nomeadamente, esse risco passa ao entregar ao transportador. Se ele indicar quem é que vai transportar aquele bem, esse risco corre por conta do transportador. Portanto, basicamente temos aqui o momento da entrega neste artigo 11º. Depois há o dever de conformidade, ou seja, neste diploma relativamente aos bens móveis, é aquilo que eu estou-me a incidir, é que há requisitos subjetivos e requisitos objetivos. O que é isto? Os requisitos subjetivos é aquilo que foi acordado entre o consumidor e o profissional, por exemplo, um computador ou qualquer bem que seja, por exemplo, personalizado, ou, por exemplo, dizer que o consumidor quer um relógio à prova de água porque pratica natação, ele especificou o que é que pretendia. Os elementos objetivos, isto é, de conformidade, é com base na experiência e nos padrões de consumo, entende-se que aquele bem tem aquela finalidade. Portanto, são aqui os critérios objetivos. Relativamente depois à responsabilidade, nomeadamente dos prazos de garantia, anteriormente nós tínhamos 2 anos de garantia e passou para 3 anos de garantia, ou seja, no artigo 12º temos aqui um prazo de garantia de 3 anos, mas isto é enganador, portanto, isto engana o consumidor, porque
O último ano, ou seja, basicamente, face a esta nova legislação, o consumidor tem 3 anos de garantia, desde a lei, a regra geral, mas depois, o último ano, quem cabe fazer prova que o defeito é de origem é o consumidor. Isto como nós vamos extrair, por exemplo, do artigo 13º, o ónus da prova. Portanto, basicamente o consumidor, a lei diz que tem 3 anos de garantia, mas o último ano, o que é que acontece? O último ano tem que ser o consumidor a provar que aquele defeito, aquela desconformidade já é de origem. E por vezes o que é que acontece? O consumidor não tem conhecimentos, por exemplo, se for um computador, não tem conhecimentos de informática e muitas das vezes tem dificuldades em alegar que aquele defeito é de origem. Portanto, nós temos aqui uma garantia que não é bem de 3 anos, mas basicamente é de 3 anos. A lei diz, no prazo de 3 anos, a contada entrega do bem, mas depois, no artigo seguinte, diz que o último ano cabe ao consumidor alegar que que já vem de origem. Chamo também aqui particularmente a atenção que, se for um bem usado, as partes não podem, por exemplo, um veículo automóvel usado, pode ser reduzido o prazo de garantia para 18 meses. Portanto, aqui, por acordo das partes, pode ser reduzido até 18 meses. Mas nunca pode o prazo de garantia ser suprimido, nomeadamente para bens usados. Porque se for suprimido, nós temos aqui um diploma que é imperativo, portanto, essa cláusula, se eles suprimirem o prazo de garantia, isso teremos aí será nulo. Depois, outra situação é relativamente uma das novidades que anteriormente em Portugal não acontecia, que o consumidor, havendo uma desconformidade, ele poderia optar ou pela reposição através da reparação do bem ou substituição, ou a redução do preço ou a resolução do contrato. Agora não, agora nós temos aqui uma hierarquia, isto é, o consumidor primeiro tem que optar ou para a reparação ou substituição do bem, depois, após estes primeiros requisitos, se não for possível, pode pedir a redução do preço do bem e só depois é que há a resolução do contrato. Portanto, aqui neste artigo 15, temos aqui uma hierarquia de direitos, ao contrário que sucedia anteriormente, porque o consumidor podia ir logo para a resolução do contrato. Portanto, aqui, neste aspecto, o consumidor português perdeu direitos, nomeadamente em logo optar pela resolução. Aqui o que há? Uma das novidades é, nomeadamente, no artigo 16, que é o direito de rejeição. Isto é, o consumidor pode, no espaço de 30 dias, exercer o direito de rejeição. Isto é, se nós atendermos à letra da lei, diz-nos que, em caso de falta de conformidade, se manifeste no prazo de 30 dias após a entrega do bem, o consumidor pode o quê? Solicitar imediatamente a substituição do bem ou a resolução do contrato. Mas tem que haver aqui o quê? Uma desconformidade do bem. Portanto, aqui, no prazo de 30 dias após o quê? A entrega do bem, ou, melhor dizendo, da posse do próprio bem. Temos então aqui o direito de rejeição. Relativamente aos bens imóveis, o que é que nós vamos ter aqui? Relativamente aos bens imóveis, eu só menciono relativamente que aqui, ao contrário que nós vimos no artigo 15, que há uma hierarquia, aqui no artigo 24 já não há hierarquia de remédios ou soluções, ou seja, o consumidor pode optar pela reparação ou substituição, a redução do preço ou logo ir para a resolução do contrato. Portanto, há aqui o que é? O diploma tem uma hierarquia para os bens móveis, para os bens imóveis não tem hierarquia, depois para os bens de conteúdos digitais também há uma hierarquia, mas eu só menciono que há hierarquia, mas não vou debruçar sobre essa situação dos bens de conteúdos digitais. Depois este diploma também regula o quê? A responsabilidade dos prestadores de mercado em linha. Isto é, nós temos então aqui o mercado em linha, temos então, isto é, uma plataforma, pode ser, por exemplo, o Booking, pode ser nomeadamente, uma plataforma em que... 2 minutos. Sim, já estou a terminar.
em que está a disponibilizar o seu alojamento, temos então o dono desse alojamento e o consumidor. Há aqui também a proteção destas relações triangulares, em que o mercado em linha, esse detentor da plataforma, pode ser também responsável por faltas de informações que o profissional desse alojamento não prestou ao consumidor. Portanto, temos aqui no artigo 44 a responsabilidade dos prestadores de mercado em linha e o dever de informação, que é um direito essencial para o consumidor. E quando falha muitas das vezes a informação ao consumidor, é por aqui que o consumidor muitas das vezes pode alegar e fazer valer os seus direitos. Posto isto, termino a minha intervenção rápido e peço desculpa pela amassada que causei e obrigado pela atenção. Havendo alguma dúvida, fica aqui o meu e-mail e obrigado mais uma vez. Perfeito, Sérgio. A gente agradece a sua explanação. Bom, está aberto para perguntas aqui para quem tem interesse em perguntar, mas para não deixar esse vácuo no espaço, eu tenho duas. Como eu falei para você anteriormente, né? Para os outros painelistas, eu fiz perguntas que eu julgo ser um pouco mais interessantes e essa se aproximava um pouco, mesmo que não próximo, que eu sou do direito criminal, do que eu entendo, dou aula e trabalho. Mas no seu, eu estou aqui em Portugal e, como eu falei, sou um sujeito muito curioso, então eu vou tentando entender algumas coisas de como funciona o procedimento daqui, né? Até vi que, por exemplo, a concepção do comerciante aqui em Portugal é muito diferente da concepção que a gente tem do comerciante no Brasil. Tem duas correntes doutrinárias, uma mais antiga, outra mais nova. E eu fiquei um pouco impressionado. Sobre o consumidor em específico, eu não sei muita coisa, mas eu queria saber se, visto a diferença do Brasil para Portugal, né, de não ter uma codificação, a gente já tem uma coisa mais estabelecida, se há quem critique o diploma por um possível excesso de proteção ao consumidor, se foi algo que veio e ficou meio passivo, assim, todo mundo aceitou, gostou, concordou, e isso bola para frente, ou se há uma crítica a um grupo de pessoas, possivelmente no pequenas empresas, que acho que compreendem esse diploma como um excesso de proteção para o consumidor. Isso ou você não consegue metrificar e falar para gente? O decreto-lei, não é? Que eu tive a Isso. explicar, né? Não creio que seja muito, ou seja, não, há críticas, nomeadamente, àquilo que eu coloquei, nomeadamente ênfase, aquilo do direito da hierarquia, isso há críticas na doutrina, depois há repetições de normas, eu não as identifiquei aqui, mas não quer dizer que seja um diploma muito protetor do consumidor. Podia ir muito mais além do consumidor na proteção, como anteriormente, por exemplo, a nível da hierarquia, não havia hierarquia, aí era muito mais benéfico para o consumidor. A nível do direito do consumo, entre Portugal e Espanha, o direito brasileiro é muito mais protecionista que o ordenamento jurídico português. Eu não sei se me... Não, perfeito. E outra coisa, eu É, sinto, aqui vai de sentimento, eu sinto que no Brasil, o diploma que você apresentou é uma coisa, nosso Código de Defesa do Consumidor é outra. Mas eu sinto que temos uma aproximação muito grande com o nosso Código do Consumidor. Todos os comércios que você vai lá, vai ter o Código de Defesa do Consumidor. A gente meio que está treinado com os nossos direitos. Você eu sente já que em ia pegar minha Portugal. fala. É, Você pegou minha fala. Você pronto. pegou, você tirou minha pergunta para ele. Nossa Senhora. Você me Então, arrebentou agora, né? que bom que a gente está na mesma sintonia, então, Paulo. Pois Mas eu é, a sinto que no mesma coisa. Brasil a gente está treinado com os nossos direitos. Então vai ter o código. Se você está querendo contestar alguma compra, alguma coisa do tipo, é meio que instintivo. Você vai numa determinada loja onde você comprou, você já pega o código de consumidor, defesa do consumidor, já mostra. Então estamos muito calibrados com o nosso código de defesa. Você acha que em Portugal isso é diferente? Tudo bem que Não, tem é critério diferente. temporal também, mas também tem não Não, é ser tão diferente. Eu não garantido. sei, Eu sabia que ele ia o dizer isso. doutor Rafael está em Portugal aonde? Diga-me. Atualmente eu estou em Porto, mas estou em Porto há um mês e Está no pouco. Porto. Isso. Ele tá há pouco tempo, Então né? também estamos no Porto, eu também estou no Porto. Portanto, vai-se Perfeito. a perceber que não é tão. Quando começar a fazer compras e a lidar com
com os comerciantes portugueses, vai ver que não é assim tão protetor como no Brasil. Vai Sim. verificar isso. Eu tenho uma professor, o Sim, nome dele, seu nome é? Sérgio. Sérgio, você é advogado, correto? Você deve ser Sou advogado. professora. Não, eu sou professor de Direito. Ah, então, advogado, tá no ramo, né, meu amigo? Sim, mas sou Então, mais... a questão da diferença que eu acho que o nosso nobre coordenador aqui do meio, né, a foto do meio dele tá no meio falando, é assim, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, ele está muito ligado ao Código Civil. E a questão do Brasil e a diferença em Portugal é que a questão do Código Civil brasileiro é uma questão muito tênue. Em Portugal, eu acredito, eu digo isso porque eu já fiz um artigo comparado com o meu ex-orientador do mestrado, e é assim, o que que acontece? O brasileiro é muito preocupado com a questão do Código de Defesa do Consumidor levado ao Código Penal. Ou seja, vou explicar para você que talvez, eu acho que você já sabe, que você é professor, deve entender. O brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele foi criado por causa de lesão. Ele foi baseado. Existe o Código Penal, existe o Código Civil. Eu disse para você que ele se originou do Código Civil, mas a mãe do Código de Defesa do Consumidor é o Código Penal. É uma mãe ingrata, é uma mãe e uma madrasta. A mãe abraça, a madrasta odeia. Odeia, mas é necessário, porque foi de lá que ela saiu. E outra coisa, o Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ele é um Código do Consumidor que encontra muitas dificuldades, muitas barreiras em relação a setores de comércio, entendeu? Às vezes, nem o próprio comerciário, nem o próprio dono do estabelecimento comercial, ele conhece o Código de Defesa do Consumidor todo, porque existe uma regra que ele tem que estar explanado dentro de um lugar para todo mundo ver. É um absurdo que no Brasil a gente eu tenha peço desculpa, eu peço desculpa. Eu Hum, só vou dar uma nota porque eu vou ter que sair porque eu tenho outra aula agora. sim, desculpa. Então, para terminar a E, minha fala, eu vou te explicar não, mas uma eu... coisa. No Brasil, é assim. Então, há uma questão da lesão, ou seja, da utilização da má-fé, do estelionato, da fraude. E o Brasil hoje enfrenta, pelo Código de Defesa do Consumidor, um problema sério com as questões, por exemplo, das bets e das questões das vendas online. As leis brasileiras, elas não acompanham a evolução social, professor. Essa é a minha última fala, entendeu? Eu não sei se em Portugal as coisas são diferentes, mas É aqui diferente, é não, diferente. não acompanha, entendeu? Não existe Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, para compras online voltadas. Existem algumas leis no Estado, mas não existe no Código de Defesa do Consumidor que foi criado em outra época, entendeu? Isso quero deixar bem É como claro. o Código Civil português é de 1966 e não tem normas pensadas na defesa do consumidor, porque à época não se colocavam questões de É, nível de consumo, mas apesar de muitas das vezes temos que ir buscar o regime geral ao Código Civil para aplicarmos as relações de consumo. aqui a gente vai mais para o penal. Professor, não esqueça de botar seu e-mail aqui embaixo no chat, que eu Eu não já quero perder o. coloquei, Já. mas quer que deixe no chat? Porque aí eu vou colar e copiar e eu mando para o Sim, senhor. eu deixo. Se o senhor quiser matérias, alguma coisa sobre o Sim, CDC, que o Rafael tocou muito no assunto, entendeu? E assim, é engraçado que nós somos primos muito próximos da questão civil, mas nós não somos próximos muito das questões penais, sim, né? isso é. Obrigado, Pronto, aí o professor meu Sérgio. e-mail, Sérgio Machado. Obrigado, Professor professor. Sérgio, se precisar sair, fica à vontade, se tem um Sim, compromisso eu fora. preciso mesmo de sair, peço desculpa, está bem? Pronto, obrigado. Obrigado. Muito De Nada, obrigado. nada. prazer Alguma conhecê-lo. coisa ficou com o meu e-mail. Muito obrigado. Perfeito, Obrigado, com obrigado. licença. Bom, pessoal, terminando então, acredito que não tem mais apresentações. Se tiver, eu não chamei alguma pessoa, tá o momento de falar agora, mas eu acredito que a Tem gente. sim, professor. Somos os últimos. Que isso? Você vai me esculachar, me botar para correr, professor? Não Pera, faça isso. você. Não, deixa eu só entender aqui como ficou. Porque para mim tinha chegado que tinha a Leila, o Lívio, e o Eu sou Jorge.
O meu é Paulo e a Patrícia Belo. Ah, Nós somos os últimos, os penúltimos, na verdade. Estava aqui. Eu fui pelo link que me mandaram, professor. Boa tarde a todos, professor. Eu sou a Patrícia. tá dando eco. É, Eco, professor, é porque Patrícia. eu não sou. Ai, minha Nossa Senhora. Vala-me Deus. Então, professor, nós somos o último, mas eu fui pelo link. Não, perfeito, deixa eu ver. Hum, tá, eu não tinha recebido o seu trabalho então, Paulo. Deixa eu deixar bem Mas eu claro. mandei, professor. Eu estou na Boa última noite, lista. doutor Paulo. Você está no outro painel, não é nesse. O seu painel começa às Tá. 8 horas do horário de Portugal. Oi, não, desculpa, Rafael, perdão, é porque eu fui pelo link. Não, Então, quem é a moça tranquilo. que está falando, ela pode me mandar o link? É o mesmo link, só começa às 8. Desculpa, obrigado, desculpa, Não, perdão aí, tranquilo. Foi tá? bom que a gente se conheceu assim, pelo menos, Paulo. A gente gostou da sua contribuição. Não, Rafael, tranquilo. Boa sorte para você aí na Terra dos Patrícios. Sucesso. Tá em casa, né? Os portugueses são maravilhosos, pelo menos até onde eu fui. E fico muito feliz por você. Sucesso, meu amigo. Boa sorte. Muito Um obrigado, abraço. prazer A gente conhecê-los. se vê por aí. Ok. Bom, pessoal, agora tudo já foi encaminhado, já deu certo. Caso tenha mais alguma pergunta, o espaço à voz é sempre aberto nos GTs que eu coordeno. Então, se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, pode levantar a mão, conversar, que tá tudo tranquilo. O português, eu não lembro o nome agora, o Sérgio. português, o Sérgio, tem uma coisa muito peculiar na relação do consumidor, né, professor, da questão do CDC, né, o polêmico CDC, né. Sim, É, eu acho que eles não se interessam muito pelos problemas que nós enfrentamos a nível de Brasil, também porque também eu não me interessaria, sim, entendeu? Mas assim, o que eu percebo é que de um tempo para cá, principalmente depois das minhas exposições no Iberoju, eu tenho percebido uma proximidade maior, principalmente o Iberoju e outros congressos, que está parecendo que o mundo acadêmico ele está se aproximando muito um do outro, que era muito distante nos anos 80. Então, assim, eu ainda não tive a alegria de ler o Código Civil português, e não tive a alegria de ler, mas me interessa muito o comparativo para eu poder também entender as normas deles, né? Porque assim, o que eu sei do Código Civil deles é muito espaço em relação às informações que eu recebo, né? Então, se eu tiver algum congresso, alguma palestra, não esqueça do colega aqui, porque assim é importante saber, né? É sim. Não, importante perfeito, é conhecer. importante mesmo. Então, assim, o que a gente percebe nele é que ele estava falando de um planeta que também não é da nossa cultura, mas que está inserido dentro dele. Por exemplo, talvez na cabeça dele, eu imagino, quando eu falei do Código Penal, para ele era balela. Uhum. Porque para o português, o Código de Defesa do Consumidor deles, em geral, é voltado para o Código Civil. O tempo todo ele estava falando no Código Civil. O tempo todo, você percebeu o quê? Ele estava o tempo todo batendo no Código Civil. Porque para eles, delito em relação. Eu acho que o delito em relação aos problemas, por exemplo, de cartão de crédito, é um delito civil, não é um delito penal. Entendeu? Sim. Aham. Não, eu acho que no Brasil também é mais estratificado também algumas coisas. A gente tem o nosso processo de codificação foi interessante. Então, Né? por isso que eu falo, quando vai fazer um estudo comparado, tem que tomar muito cuidado, porque você Muito. vai comparar, eu falei ontem isso. Se você vai Sim. comparar única e exclusivamente uma norma que fala isso, a norma que fala aquilo em outro território, você não vai saber de qual fonte ela bebeu, de onde ela foi inspirada, então tem que fazer com muita cautela. Não que não possa fazer, mas Sim, quando for sim. fazer, você tem que tomar muito cuidado, porque tem grande chance de ser uma análise rasa. Muito, muito. E outra coisa, eu dei uma palestra sobre direito constitucional brasileiro, aqui, né, onde eu moro em Washington, e eles acharam que eu estava contando a história do Ari Toledo. O Ari Toledo é um piadista, tá? Então, assim, eles falaram, para que que vocês têm lei
se a lei não vai ser usada e não vai Sim. funcionar, Pra que uma sabe? Constituição desse tamanho? É para quê? É para quê? Olha, olha o tamanho do neném, né? Baby, né? Sure baby, chega baby. Então, assim, tem é claro que é a cultura brasileira, a Constituição brasileira é uma Constituição admirável, humana, mas ao mesmo tempo, professor, o senhor passa a perceber, eu acho que de um tempo para cá, a questão do Brasil começou a ser mais observada, a questão da lei. Porque, assim, ele falava o tempo todo de direito civil, o tempo todo, civil, civil. Ele, em nenhum momento, ele falou em penal. Talvez até agora ele deve estar pensando, o que que esse maluco está falando em direito penal, né? Mas é um fundamento, é uma coisa tão próxima, tão, ao mesmo tempo, tão prática, que você fica, foi você que, acho que foi ele que falou que, né, que a Constituição de Código Civil deles é não sei quanto, sei quanto, sei quanto. Uhum. Nossa, mas assim, e não é moderna, né, professor? A lei constitucional brasileira, a lei penal e a lei, elas demoram a entrar em. Parece que a gente tem dificuldade de aceitar o que é novo. Sim. Ou eu estou errado? Não, não, concordo. E uma das outras. Não sei, a minha fala é sempre isso, como porque tem coisas que entram no nosso ordenamento jurídico que caem na graça do povo. No Brasil, medidas protetivas, um negócio que Sim, inovador, mas sim, que caiu na graça. Se você for analisar dados, todos os meus exemplos vão ser mais pro criminal. Então, tem coisa sim. que cai na graça do povo e a gente consegue utilizar bem, mas tem outras coisas que não. Então, por isso que eu sempre gosto de saber, o povo recebeu bem isso? Foi algo que foi aceitado ou tem uma grande relutância? A grande relutância vem por parte dos comerciantes, pequenos comerciantes, Hum, porque tem isso quando há uma alteração legislativa. Mas acho que é comum de todo ser humano, né? Quando vem uma mudança, estranhar um pouco, isso só é refletido no direito, como eu falo em todas as minhas aulas, né? O direito nada mais é do que a procedimentabilização da nossa vida. Então aquilo vai estar, sim, mas é um extrato do que a gente vive enquanto ser humano normalmente. sim. E outra coisa, professor, cláusulas pétreas, emenda constitucional. E tem pessoas, professor, que demoram. Tem gente que morreu e não entende até hoje o que é uma cláusula pétrea, entendeu? Então, assim, é uma coisa tão abjeta e tão crítica em relação à lei brasileira. E quando você vai dar uma palestra, o senhor falou uma coisa que é fatal. Quando você vai falar de direito comparado, tome cuidado para você não tomar um toco, de como chamava toco na graduação, chamava tomar um toco, porque assim, você vai ter que entender das duas. Você vai ter que. Direito comparado, e assim, 4 anos de grado, 5 anos de graduação, um mestrado, você ainda continua com uma Sim, extrema dificuldade de entender o negócio. Entendeu? Direitos humanos. Direitos humanos sempre existiu no planeta, né? Eu acho que tem uma hora que parece que a coisa enfoca e tem uma coisa que a coisa defoca. A sim. palavra é essa, focar e defocar, né? Direito constitucional é um mundo aberto, né, professor? E acaba abrindo aí eu acho que ele ficou tão besta, tanto com a cabeça dele, que ele falou: não, não vou dar mais palco para esse maluco, não, para não poder continuar. Porque é assim, e as pessoas não gostam de direito constitucional, né? Os Sim. alunos não É uma gostam. matéria grande, abstrata. Sempre que eu dou direito penal e processo, eu falo, ó, tem que ter essa ligação com o direito constitucional. A gente tem que voltar, senão não faz sentido. Mas é algo muito distante de compreender. Daí tem também, eu não quero me alongar aqui, mas tem direito constitucional é dado bem no início da graduação, onde todo mundo não vai entender tamanha abstração, muitas vezes. Então tem alguns problemas ali do constitucional, infelizmente, né? E a pessoa sai da faculdade sem compreender. Daí o direito comparado é isso. Muitas vezes a gente não consegue entender o nosso, vai entender o 100% do nosso, mas 100% do deles, interpretar e relacionar. Para terminar minha fala, professor, eu estou escrevendo Norberto Bobbio. Alguém mandou a mensagem. Ah, não. Eu estou lendo sobre Norberto Bobbio, né? Nossa, professor, são 18 livros. Então, paciência. Professor, deixa seu e-mail aqui para não sumir, por favor, para terminar minha fala, que alguém deve estar botando um Inclusive pontinho eu já aqui. recebi aviso porque eu preciso sair daqui também. Obrigado, professor. Não, bota o e-mail aqui, professor, para não perder o Tá? senhor, por favor. Espera só um momentinho, eu vou colocar o e-mail. É muito salutar, eu acho que o Iberojo tem trago Opa, muito essa errei aqui. É Moraes Rafael. Moraes. O Iberojo Aqui. tem trago a Só Moraes, vou correção, copiar. é advogado Moraes Rafael. Daí é gmail.com.
Moraes Rafael. Ok, obrigado, Rafael. Deus te abençoe, Nada, querido. Paulo. Eu vou só encerrar formalmente aqui, porque Tá. a gente precisa seguir os protocolos. Bom, Sim, então senhor. agora a gente encerra formalmente essa mesa do GT6, que é Direito de Transformação, que vincula direito penal, tecnologia e também o direito ambiental. Falar que foi uma honra. Bom que, tendo menos trabalhos, a gente consegue ter uma discussão, como eu falei no início do evento. Muitas vezes a gente vai para um GT com 5 trabalhos para apresentar em 60 minutos, todo mundo fala, o tempo passa, a gente não consegue discutir. A discussão tem que ser moderada, mas sempre é bom que tenha. E nesse GT a gente conseguiu fazer perguntas, responder, nos conhecer melhor. Dito isso, eu encerro, me coloco à disposição. Foi um prazer conhecê-los. O meu e-mail está ali, só corrigindo que eu escrevi errado naquele momento. É advogadomoraesrafael@gmail.com, mas vocês vão conseguir pegar. E foi um prazer estar aqui à tarde no Brasil, à noite aqui em Portugal, conversando com vocês e conhecendo um pouco das pesquisas. Então, me coloco à disposição e encerro formalmente a mesa.